Bom, você deve saber que existem alguns modelos diferentes de inversores de frequência. E nesse conteúdo nós vamos mostrar alguns modelos específicos, tá? Que devem ser levados em consideração na hora de selecionar bem o tipo de partida que você vai selecionar para sua aplicação. Temos aqui três modelos diferentes de inversores de frequência, mas o que eu quero deixar ressaltado é o seguinte: são três modelos diferentes que você pode encontrar em vários tipos de fabricantes, que o princípio de funcionamento em si são os mesmos. Tá? Temos aqui, por exemplo, o primeiro inversor de frequência. Esse inversor de frequência aqui é a linha MS10, é uma linha da Motor System. Esse inversor de frequência é um inversor de frequência escalar. A grande diferença desse inversor de frequência para os demais é que ele é um modelo escalar. Já esse modelo aqui, que é o modelo VFS15, e esse modelo aqui, que é o modelo VFA7, eles são modelos vetoriais. Aí você pode estar se perguntando, mas dois modelos vetoriais, um escalar, qual a diferença desses vetoriais? Dentro dos vetoriais existe um outro tipo de controle que é em malha fechada e malha aberta. Esse modelo aqui, que é vetorial, mesmo sendo vetorial, ele trabalha somente em malha aberta, ele não utiliza a malha fechada para fazer o seu controle. Nós vamos falar mais com propriedade o que é cada qual. E esse modelo aqui, ele trabalha tanto de forma escalar, quanto de forma vetorial, tanto em vetorial em malha aberta, quanto vetorial em malha fechada. É a grande diferença. Tá? E você pode notar também que muitos modelos, mesmo tendo essa categoria de controle, quando a gente fala sobre controle escalar vetorial, nós estamos sempre falando do controle de torque do inversor de frequência. Beleza? Então, o inversor de frequência escalar, inversor de frequência vetorial, você vai encontrar diferentes categorias de potência. Nesse modelo, por exemplo, você encontra potência disponível até 3 CV, por exemplo. Você pode encontrar inversores escalares com potência maiores, mas assim, os inversores escalares, o grande benefício dele é o custo, pois torna o custo um pouco mais reduzido. Porém, para tipo de controle de motores, boa parte das aplicações utiliza do controle vetorial porque ele tem velocidade de resposta muito melhor, um controle de torque muito maior e algumas vantagens. Beleza? Esse inversor aqui você encontra até 30 HP, beleza? E esse inversor você encontra aí com faixas de potência muito maiores, de 500, 600 CV. Todas as tensões, por exemplo, 220, 380, 220, 380 e 220, 380. A maioria dos inversores trabalha dentro dessa faixa de tensão, que é 220 volts. Então, quando se trata de inversores de 220 volts, você não pode aplicar em 380, pois você vai realmente queimar o seu inversor. Inversores 380 volts, você já tem uma faixa um pouco maior, porque você já pode aplicar no range de tensão 380 volts, 440, 460 volts. Porque geralmente esses inversores que são 380 volts, eles têm uma faixa de 370 a 500 volts para a operação, enquanto os inversores da classe 220, eles trabalham entre 200 volts a 240 volts. É meio que um padrão isso para a maioria dos modelos de fabricantes diferentes. Beleza? Então essas são algumas informações básicas que você deve saber na hora de trabalhar com inversores de frequência, e nós vamos abordar com mais propriedade esses inversores. Mas afinal, o que é inversor de frequência? Nessa etapa do curso você pode estar se perguntando o que é inversor de frequência. Mesmo tendo visto alguns inversores de frequência trabalhando nas indústrias, na sua empresa, na empresa do seu cliente, o inversor de frequência ele é uma máquina elétrica capaz de converter tensão e frequência fixa em tensão e frequência variável. Ou seja, a tensão que vem da rede é uma tensão fixa, constante. Se for 220, ela vai ser 220. A frequência que vem da rede, ela é fixa também. Ela é 60 Hz, por exemplo, aqui no Brasil. Então, isso a gente não consegue mudar sem utilizar nenhum outro dispositivo, sem utilizar, por exemplo, um dispositivo que é inversor de frequência. Então, ao entrar uma tensão fixa através dos terminais de entrada do inversor de frequência e uma frequência fixa através dos terminais de entrada do inversor de frequência, ele consegue converter através do seu sistema de potência junto com o seu sistema de comando essa tensão, essa frequência em tensão e frequência variável na saída do inversor de frequência. A maioria dos inversores de frequência, pelo menos quando se trata de ambientes industriais, são trifásicos, pois o objetivo é sempre controlar um motor trifásico, principalmente o motor gaiola de esquilo. Então, os inversores de frequência que nós vamos abordar aqui são os inversores de frequência trifásico. Não que você não verá, por exemplo, inversores
trifásicos sendo alimentados em rede monofásica. Esse inversor aqui, esses inversores, que são inversores com faixas pequenas de trabalho, por exemplo, quando muitas vezes vamos utilizá-los, alimentamos eles de forma monofásica. Por exemplo, esses são dois kits de treinamento e esses kits de treinamento são utilizados para ligar em tomadas monofásicas. Tá? Nós ligamos em 220, por exemplo. Mas como um inversor que é trifásico pode ser alimentado em 220? Bom, você vai ver agora na sua tela um diagrama que representa o funcionamento da potência do inversor de frequência. Então podemos resumir o inversor de frequência, quando se fala em potência, circuitos de potência, em 3 circuitos básicos de potência. O primeiro circuito de potência do inversor de frequência é o circuito retificador. É o circuito que tem acesso direto à tensão de entrada, à frequência de entrada. Ele é a porta de entrada do inversor de frequência quando se fala da alimentação do equipamento. Nesse circuito possuímos alguns dispositivos, como pontes retificadoras, como diodos, capazes de fazer com que a tensão alternada da alimentação se transforme em tensão contínua. E essa tensão contínua vai para o próximo estágio do inversor de frequência. Nós costumamos chamar de bus DC, ou módulo intermediário. Esse módulo intermediário possui alguns equipamentos, possui alguns componentes eletrônicos que caracterizam esse módulo, como um indutor, como um capacitor. Nesse módulo, a função dele basicamente é filtrar essa tensão DC já retificada no primeiro módulo, no módulo retificador, fazer com que ele tenha níveis mais retilíneos, então fazendo com que a curva da tensão se torne cada vez mais constante. Esse módulo tem a função também de filtrar, fazer esse filtro, diminuindo a tensão de Ripple e também permitindo com que o próximo módulo tenha tensão, tenha energia correta para poder dar sequência ao funcionamento do inversor de frequência. No módulo DC também costuma haver em alguns modelos de inversores um componente adicional que é utilizado justamente para efetuar as frenagens dinâmicas dos inversores de frequência. Esse componente se chama módulo de frenagem. Alguns inversores, esse módulo de frenagem é um componente à parte, é um componente adicional que pode ser colocado, como pode ser removido do inversor de frequência. E em outros inversores de frequência, alguns outros modelos, esse módulo de frenagem já está incorporado no terceiro módulo da potência do inversor de frequência, que é o módulo inversor, justamente que dá um nome ao equipamento. Nesse módulo inversor existe um componente que se chama IGBT. Geralmente, a maioria dos inversores utiliza o IGBT para poder fazer o chaveamento dessa tensão contínua, que foi retificada no primeiro módulo, que foi filtrada no segundo módulo, e transformá-la novamente em tensão alternada. Essa tensão alternada agora ela já é chaveada e já conseguimos agora controlar essa tensão e também conseguimos controlar essa frequência, pois ele utiliza do chaveamento PWM e conforme essas chaves eletrônicas que são IGBT abrem e fecham, consegue fazer a modulação dessa tensão, diminuindo a sua amplitude e também modificando a frequência que essa tensão é liberada. Beleza? Então, existe no inversor de frequência duas principais frequências, que são a frequência de controle do motor elétrico, que essa frequência costuma variar em torno de 0,1 Hz até 500, 400 Hz, tá? Dependendo do modelo, e também a frequência portadora. Essa frequência portadora é a frequência portadora da tensão de saída do inversor de frequência. Ela trabalha em ordem de 2 kHz até 16 kHz, beleza? Então essa é a frequência portadora da tensão, enquanto a frequência de saída do inversor de frequência ela é utilizada para efetuar a velocidade do giro do motor elétrico, beleza? Então são alguns conceitos importantes para você conseguir trabalhar com maestria com esse equipamento. Então, resumindo tudo isso, o inversor de frequência é basicamente formado por 3 módulos, tá, de potência
O primeiro módulo é o módulo retificador, o segundo módulo é o módulo filtro, que é o bus DC, e o terceiro módulo é o módulo inversor, que utiliza as pontes, que utiliza os módulos IGBT para poder chavear a tensão. O primeiro módulo retifica a tensão alternada da entrada, deixando ela em contínuo. O segundo módulo faz um filtro diminuindo a tensão de Ripple, deixando a tensão mais limpa e também contínua. E o terceiro módulo, ele faz com que a tensão contínua se torne novamente alternada, porém chaveada e controlada. Beleza? Uma coisa importante, a maioria dos inversores de frequência permite alimentação não somente pela tensão de entrada alternada, não somente pelo primeiro módulo. Você consegue utilizar a partir do segundo módulo para ligar o inversor de frequência. Então tem o módulo 1, o módulo 2 e o módulo 3. Você consegue fazer com que a alimentação do seu sistema de potência se inicie através do módulo 2, que é o bus DC, e é uma forma de ligação que nós vamos ver em algumas aulas para frente. Beleza? Mais alguns pontos curiosos que você já deve saber a partir de agora. Então vamos para a próxima aula.